Initial D Volume 1, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Ele é escrito e desenhado pelo Shuichi Shigeno, que pelo que eu procurei, o único outro mangá dele chama MF Ghost e também é sobre corrida de carro, assim como o Initial D. E esse quadrinho ele começou a ser escrito em 1995 e foi acabar só em 2013, então levou bastante tempo para o autor completar essa história aqui. E ele foi publicado em 48 volumes tankobon, né? Tankobon é o volume normal, assim, de mangá. E essa edição aqui da Panini é no formato 2 em 1, ela é bem grossa, tem mais de 400 páginas. Então a coleção toda vai ser completa em 24 volumes. E o Initial D era um mangá que eu não tinha intenção de comprar. Eu sabia que era de um tema que eu gostava, que é corrida de carro, é uma coisa que me interessa, mas eu não sabia se a história era boa, nem nada assim. Eu também não queria começar uma coleção nova, ainda mais uma coleção tão longa como é o Initial D, né? 24 volumes, e a gente sabe que, assim, os mangás, os quadrinhos sempre tem reajuste de preço, então vai ficar uma coleção cara no final, mas enfim. Mas de tanto ouvir as pessoas falando bem desse quadrinho, eu resolvi dar uma chance, eu resolvi comprar o volume 1 para ler, dar uma conferida e aí decidir se eu ia continuar a coleção ou não. Mas agora eu tenho certeza absoluta que eu vou continuar a coleção, porque eu li isso aqui e que quadrinho bom, que quadrinho empolgante que é o Initial D. E eu cresci assistindo Velozes e Furiosos, né? Por mais que depois tenha ficado bem ruim, eu ainda assisto todos os filmes. Os primeiros eu ainda gosto muito até hoje. Cresci jogando jogos de carro como Need for Speed, Forza, até Mario Kart pode entrar aqui no meio, né? De corrida de carro, querendo ou não. Assim, eu sempre gostei muito de carro também, de saber como um carro funciona, de saber os modelos antigos e tudo mais. E desde que eu me conheço por gente, eu olhava meu pai dirigindo e eu queria dirigir também, né? Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiz 18 anos foi ir tirar a minha carteira de motorista. Foi uma felicidade muito grande, porque era uma coisa que eu sempre quis. Então esse mangá foi um prato cheio pra mim, porque ele é sobre carro, é de corrida de carro. E durante a leitura do mangá, a única coisa que passava na minha cabeça, a única música que eu conseguia pensar era essa aqui. E como eu disse, o tema principal desse quadrinho é corrida de carro, mas não é uma coisa profissional, não é tipo Fórmula 1 ou NASCAR, mas sim corrida na rua, né? Racha, com drift e tudo mais. E é o tipo de corrida que eu mais gosto, né? Como eram os jogos do Need for Speed, por exemplo. E esse mangá foca em uma coisa que eu gosto muito, que é até uma coisa meio cultural dos japoneses, que é o drift, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo vídeos de drift, assim, regularmente, eu realmente me interesso por isso. E também foca muito numa coisa que parece que também é mais cultural dos japoneses, que é corridas nas montanhas, né? Descendo a montanha, e quem chega lá embaixo primeiro ganha a corrida. E o personagem principal desse mangá é um jovem chamado Takumi Fujiwara, que, assim, ele tem ali por volta dos seus 18, 20 anos, mais ou menos. Acho que até menos, porque ele ainda tá no colegial. Mas enfim, ele já tem carta de motorista e tudo mais. E os amigos dele só falam de carro, querem comprar um carro, querem comprar um Toyota. Só que ele nunca se interessou muito por isso, ele escuta as pessoas falando sobre carros e não entende o fascínio deles por isso. E um dos amigos dele tem uma equipe de corrida que faz essas corridas na montanha, que é o grupo chama Akina Speed Stars, né? Akina é por causa da montanha da região que eles moram, que é o Monte Akina, e eles são o grupo dessa região, né? Mas pelo que eu procurei, esse Monte Akina não existe na vida real, tá? Foi uma coisa realmente criada aqui pro mangá. Mas desde o começo do mangá, o melhor amigo do Takumi, que é o Itsuki, ele fala que ele quer comprar um 86, né? O 86, no caso, seria um Toyota Trueno 86, porque ele quer começar a correr também, né? Porque ali é realmente parte da cultura deles, parte da vida deles, essas corridas na montanha. E um dia, esse amigo dos dois, que é o líder do grupo do Akina Speed Stars, chama eles para ir até a montanha para assistir uma corrida lá.
E quando eles estão lá, aparece um grupo rival, que é o Akagi Red Suns, que é um grupo de uma outra região, de uma outra montanha, e desafia eles para uma corrida, né? Mas isso para eles é uma coisa muito séria, porque eles são o grupo ali daquela região, daquela montanha, então perder ali na casa deles, digamos assim, seria uma humilhação muito grande, né? Então eles ficam realmente muito preocupados com isso, porque os líderes do grupo rival, que são 2 irmãos, né? Os irmãos Takahashi, eles são muito bons, eles praticamente nunca perdem, e eles têm carros muito melhores também, né? Um deles tem um Mazda RX-7 FD e o outro tem um Mazda RX-7 FC, que são carros lindíssimos também. Eu tô colocando a foto dos carros aqui para vocês verem, porque eu realmente fiquei muito empolgado, porque todos os carros aqui são carros reais, né? Isso que é o mais legal de tudo, assim. As modificações que eles falam que eles fazem nos carros, as técnicas de drift que eles fazem, nada é inventado, né? Tudo pode ser aplicado na vida real. Claro que é uma coisa extremamente perigosa fazer drift numa montanha, a chance de você morrer é gigante, mas eu fico imaginando o trabalho que o autor teve para pesquisar tudo isso, né? Para conseguir todas essas informações. Ele deve ter consultado pessoas que realmente praticam drift e tudo mais, e o próprio autor, quase com certeza, ele também é um fascinado por carro, por corridas, por drift e tudo mais, porque a precisão que esse mangá tem nas informações, né, nessas informações sobre as corridas e sobre os carros, é realmente muito impressionante. E o único cara que poderia vencer essa corrida contra o Akagi Red Suns é o Iketani, que é esse amigo deles, que é o líder do grupo do Akina Speed Stars. Mas ele mesmo, ele não tem confiança, ele sabe que ele não consegue vencer, porque os outros são realmente pilotos muito melhores, e o carro dele não é tão bom, né? Ele tem um Nissan Silvia S13, então isso gera uma preocupação maior ainda nos personagens. E esses 3 amigos, né, o Takumi, o Itsuki e o Iketani, eles trabalham num posto de gasolina para ganhar um dinheiro ali, como um bico, né? Todos eles vão na escola, mas eles têm esse trabalho paralelo para ganhar um dinheiro ali. E o chefe deles ali no posto de gasolina fala pro Iketani que tem um cara que conseguiria vencer então essa corrida, né? Tem um piloto que tem um Toyota Trueno, que é o 86, que o Itsuki fala que ele quer comprar e tudo mais. E esse piloto é meio que imbatível, assim, mas hoje ele se aposentou e virou dono de uma loja de tofu na região. E aqui eu vou ter que dar um pequeno spoiler para continuar falando do quadrinho, mas não é uma coisa grande assim, nem nada, não vai estragar a sua leitura, até porque é o que vai fazer toda o quadrinho continuar, né? A gente sabe que o Takumi vai virar um piloto e tal, mas o que a gente não sabe é que o Takumi já é um baita piloto, né? Ele sabe fazer drift muito bem, porque ele é filho desse outro piloto que o chefe do posto de gasolina falou, né? Que agora o cara é dono de uma loja de tofu. Então o Takumi é filho dele, e já faz uns anos que o Takumi é o entregador de tofu do pai, né? Então todo dia ele acorda ali por volta de 4, 5 horas da manhã para entregar os produtos, os tofus e tudo mais. Só que ele odeia dirigir, então ele aprende a dirigir, e dirigir muito bem, para fazer esse percurso dele o mais rápido possível, para conseguir voltar para casa logo, né? Porque ele não queria estar fazendo aquilo. Mas é engraçado que, apesar dele ser um baita piloto, ele realmente não sabe nada de carro, tanto que quando o amigo dele fala que ele queria comprar um 86, ele nem sabe que carro é, porque para ele o carro que o pai dele tem é um Toyota Trueno, não um 86, né? Porque o 86 seria mais como a molecada chama o carro, digamos assim. E vai tendo essas cenas engraçadas, assim, porque ele é um piloto muito bom, que conseguiria vencer qualquer um, mas mesmo assim, ele não gosta de carro, ele não gosta de dirigir. Então vai tendo essas cenas engraçadas, e o mangá todo é bem humorado, pra falar a verdade. Tem algumas cenas que vai fazer você abrir um sorriso no rosto, realmente. E por conta de algumas coisas que vai acontecer durante a história, que eu também não vou falar para não dar muito spoiler aqui, o Takumi que vai correr contra o Akagi Red Suns, né? Ele vai fazer essa corrida porque ele é realmente o melhor piloto ali, mesmo que ninguém antes sabia disso. E é aí que o mangá realmente começa, digamos assim, né? Com
o Takumi sendo um piloto. Mas, além dessas partes de corrida, tem algumas subtramas bem interessantes, né? Por exemplo, tem uma parte que vai falar sobre uma menina que o Takumi começou a sair ali, começou a se interessar por ela, só que essa menina aparentemente tem alguns segredos meio esquisitos e a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo. Isso vai ser mais desenvolvido mais pra frente, né, com certeza. Tem a parte deles trabalhando no posto, tem a parte deles na escola, que são as partes mais engraçadas do mangá, na verdade. Então, apesar do quadrinho ser focado mesmo em corrida de rua, não tem só isso no quadrinho, né? E esse mangá me pegou muito no contrapé também, porque apesar de ver que o pessoal tava falando muito bem sobre ele, eu não sabia direito qual que era a história, nem nada assim. Então, quando eu comecei a ler o mangá, eu achei que ia ser uma história sobre um cara que gosta de carro, que quer ser um piloto, mas ele é ruim e vai melhorando ao longo do tempo, né? Mas o leitor pega essa ideia e subverte, né? Esse meio que clichê, assim, como se fosse uma jornada do herói, mas ele troca isso, né? Ele pega um cara que ele é um baita piloto, que dirige melhor que todo mundo, mas não gosta de carro, não tem interesse em carro, não quer ser um piloto, mas por algum acaso ali do destino, ele vai então acabar se tornando um piloto, né? Foi muito interessante ver esse desenvolvimento do personagem, o desenvolvimento da história, e também entrar no mangá sem saber muita coisa para ter essa surpresa. Foi muito legal isso. E os desenhos do mangá também são absurdamente lindos, assim. Quando o autor desenha os personagens, ou cenários e tudo mais, eu achei bom, achei bonito, mas nada demais. É uma coisa mais comum de um mangá dos anos 90. Mas quando ele desenha os carros, as cenas de corrida, meu amigo, assim, fica espetacular, fica muito bom mesmo. E durante a leitura você consegue ver a corrida, você consegue ver os carros se movendo, fazendo aquelas curvas. É realmente muito, muito impressionante o jeito que ele retrata essas cenas aqui. É impressionante o jeito que ele desenha os carros, porque, como eu disse, são carros reais. Então ele desenha cada detalhezinho do carro. É realmente muito, muito impressionante. Como eu disse, para quem gosta de carro, para quem gosta de corrida, esse mangá é um prato cheio. Eu acho muito difícil decepcionar alguém que já gosta desse tema. Então acho que deu pra ver que eu gostei muito do mangá, vou fazer a coleção, já tô muito ansioso para ler o segundo volume, que se não me engano já até saiu, tenho que dar uma procurada nisso. Mas, assim, é um mangá que você fica realmente torcendo pelos pilotos durante a corrida, não dá vontade de parar de ler. Teve um dia, inclusive, que eu tava lendo, eu quase perdi a hora pro trabalho, porque eu não conseguia parar de ler esse negócio de tão empolgante, de tão instigante que ele é. Como eu disse também, eu tenho certeza que qualquer um que gosta do tema, tem o mínimo interesse por ele, vai gostar muito do mangá também. Mas eu também acho que quem não gosta muito dessas coisas vai gostar, porque no fundo ele parece um shonen, né? Porque essas corridas de rua e tudo mais, é como se fosse uma batalha entre os dois pilotos, como se fosse uma batalha ali que acontece no Dragon Ball, no Naruto. E a história é realmente muito legal, as subtramas são muito boas. Então acho que, assim, mesmo que você não goste do tema, é possível que você comece a se interessar por esse mangá, mas também eu tenho certeza que vai empolgar a pessoa que lê, mesmo que não goste do tema, como eu disse, porque o desenvolvimento, toda a história é realmente muito boa e te deixa curioso para saber o que vai acontecer depois. Mas era isso que eu tinha para falar hoje sobre esse primeiro volume aqui do Initial D. Tô muito, muito ansioso para continuar a leitura desse mangá. Comente aí se você já leu esse quadrinho, se você gosta, se você não gosta, se você vai fazer a coleção, o que você achou do vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo que eu vou gostar muito de ler. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora também a gente atingiu uma marca aqui no canal e agora abriu para as pessoas serem membros do canal, né? Ainda não tem nenhuma recompensa específica, a única que eu posso prometer por enquanto é ter vídeos com antecedência para quem for membro, mas eu ainda vou pensar em algumas coisas melhores sobre isso, como live, sorteio, alguma coisa assim, mas enfim, isso é um plano ainda pro futuro. E caso você tenha se interessado pelo Initial D, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon,
e comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão e não muda nada para você. Então, sinta-se livre aí para pegar o Initial D. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.